É realizada a transmissão a partir das 18h30. Participem e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. As sessões da Câmara Municipal de Iguatemi podem ser acompanhadas presencial e ao vivo pela página do Facebook, Instagram e YouTube, onde é... Oi. Oi. 7h30, 6h30. Boa noite a todos e com a proteção de Deus eu declaro aberta a sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 17 de 2026 da sessão ordinária de 8 de junho de 2026. Ata número 17/2026, sessão ordinária de 8 de junho de 2026. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2026, às 18h30, na Câmara Municipal de Iguatemi, MS, reuniram-se em sessão os vereadores Jesus Milani Santana, Genésio Boamorte Neto, Gildo Benites Rodrigues, Miriam Kresinski, Rosicléia da Silva Caprioli, Celso Aparecido de Lima, José Carlos dos Santos, Márcio José de Oliveira e Aguinaldo Santos Souza, sob a presidência do vereador Jesus Milani Santana, que, com a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Em seguida, solicitou à secretária a leitura da ordem do dia, o ofício 236/2026. Ofício 090/2026, ofício 028/2026, ofício 045/2026, indicação 5/2026. Ofício 041/2026, ofício 056/2026, ofício 058/2026, indicação 007/2026, indicação 008/2026, indicação 013/2026, moção 003/2026. Proposições verbais. Vereadora Miriam Kresinski indica à mesa diretora que seja encaminhada a moção de congratulações e aplausos à senhora Júlia de Matos Lopes, de Iguatemi, que conquistou o primeiro lugar no grupo C, Amazonas Adulto, na Laçada Expoteca. Indica à mesa diretora que seja encaminhada a moção de congratulações e aplausos ao senhor Pablo de Oliveira Garajal, campeão do rodeio da Expotac. Vereador José Carlos dos Santos indica à mesa diretora que seja encaminhado o ofício ao Executivo Municipal com cópia à Sanesul, solicitando que seja realizado o serviço de saneamento básico no esgoto localizado na rua Gelson Andrade Moreira, 250, bairro Santa Jalmira, saída para Eldorado, nas proximidades do restaurante da Dirce. Indica a mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja incluído no calendário oficial do município as festividades tradicionais do assentamento Nossa Senhora Auxiliadora e Rancho Loma, para que assim possam ser destinados recursos em apoio às comunidades.
Indica à mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, reiterando solicitação para que seja realizada a manutenção na iluminação do campinho do assentamento Rancho Loma e ruas do assentamento Auxiliadora. Vereador Celso Aparecido Lima indica à mesa diretora que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que advirta o responsável pelo transporte escolar rural nas linhas das fazendas Souza Coe, Vista Alegre e Nova Era. Dada as diversas reclamações dos pais de alunos quanto à qualidade do serviço oferecido, ocorrendo atrasos, veículos quebrados e baixa qualidade no transporte de crianças. Convida ainda a presença do responsável pelo citado transporte para se fazer presente em seu gabinete para fazer os devidos esclarecimentos acerca dos fatos apontados. Vereador Aguinaldo Santos Souza indica à mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que, ao retomar as obras de esgoto no município, essas sejam iniciadas pelo bairro Santa Jaumira, saída para Eldorado. Não havendo proposições, as matérias foram colocadas em discussão e posterior votação, aprovando-se as seguintes matérias. Indicação 007/2026, de autoria do senhor vereador José Carlos dos Santos, requerendo à mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizada reforma e revitalização do SF rural do assentamento Rancho Loma. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Indicação 008/2026, de autoria do vereador José Carlos dos Santos, requerendo à mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizada reforma da Escola Municipal João Paulo I, localizada no assentamento Rancho Loma. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Indicação 013/2026, de autoria da vereadora Miriam Kresinski, requerendo à mesa diretora que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicitando que seja promovida a restauração da calçada de entrada do Centro Educacional Salvador Nogueira, Polo, com as adequações de acessibilidade, visando facilitar o acesso e a circulação de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida e demais usuários. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Moção 003/2026, de autoria da vereadora Miriam Kresinski, requerendo à mesa diretora que moção de congratulações e aplausos à merendeira da Escola 8 de Maio, senhora Carme Albertina Ferronato Zorzanello, pela conquista do primeiro lugar no Concurso Nacional de Alimentação Escolar, com as melhores receitas da alimentação escolar, promovida pelo PENAE. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de Lei 014/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à aquisição de imóvel rural, que especifica e dá outras providências correlatas. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Considerações finais. Vereador Genésio Boamorte Neto parabenizou a comunidade do assentamento Rancho Loma, que neste final de semana realizou o grandioso evento do qual pôde estar participando, externando seu apoio à realização desses eventos promovidos pela comunidade e as demandas necessárias. Manifestou-se favorável à indicação do colega vereador e incluir as festividades da área rural no calendário do município para que assim possa receber recursos do Executivo. Vereadora Miriam Kresinski também se manifestou favorável à colocação do colega vereador para as festividades do assentamento, para que sejam incluídas no calendário municipal pela importância que tem. Parabenizou a Escola Equestre do senhor Palito Alves, que vem desenvolvendo um belo trabalho com crianças, jovens e adultos, com treinamento de tambor,
participando da Expotac com uma equipe de 19 atletas no último final de semana, conquistando pódios em várias categorias. Vereador Márcio José de Oliveira cumprimentou a todos e parabenizou as festividades do assentamento Rancho Loma e da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Convidou a todos para prestigiar o arraiá da Escola Estadual 8 de Maio, que acontecerá nesse sábado a partir das 15 horas. Vereador José Carlos dos Santos cumprimentou todos os presentes e também parabenizou a comunidade Nossa Senhora Aparecida do assentamento Rancho Loma pela grandiosa festividade realizada no final de semana. Vereador Aguinaldo Santos Souza informou que nos dias 27 e 28 iniciará mais uma etapa de cirurgias a serem realizadas no município pela Associação Beneficente São Judas Tadeu. Cumprimentou todas as pessoas envolvidas nas festividades do assentamento Rancho Loma, que foi grande sucesso, reforçando a necessidade de se incluir a data no calendário oficial do município, solicitado pelo vereador. Vereador Celso Aparecido Lima também parabenizou a comunidade Nossa Senhora Aparecida, reforçando a necessidade de apoio do Executivo Municipal para com a comunidade. Mandou um abraço para a comunidade do assentamento Auxiliadora, agradecendo pelo retorno da equipe de Pilates, atendendo a comunidade da região com a professora Mariana. Vereador Jesus Milani de Santana agradeceu a presença de todos e também parabenizou os coordenadores das festividades da comunidade Nossa Senhora Aparecida no assentamento Rancho Loma, apoiando o pedido do colega vereador para a inclusão das festividades da área rural no calendário municipal oficial. Encerrou convidando a todos para a próxima sessão às 18h30. Matérias em pauta, projeto de lei 012/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. Para constar, foi lavrado o presente ata, que depois de lido e aprovado, será assinado pelos vereadores presentes. Jesus Milani de Santana, Ginésio Boa Morte Neto, Rosicléia da Silva Caprioli, Aguinaldo Santos Souza, José Carlos dos Santos, Miriam Kresinski, Gildo Benites Rodrigues, Márcio José de Oliveira e Celso Lima. Coloco em discussão a ata número 017/2026. Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 017/2026. Vereador Gildo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Rose. Favorável. Vereador Genésio. Favorável, senhor presidente. Vereadora Miriam. Favorável. Vereador Márcio. Favorável, senhor presidente. Vereador José Carlos. Favorável. Vereador Aguinaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Celso. Favorável. Aprovado por 8 votos a ata número 017/2026. Para as matérias da ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura do ofício da Sanesul. Carta número 3993/2026. Câmara Municipal de Iguatemi, Jesus Milani de Santana, presidente. Assunto: verificação de esgoto a céu aberto. Conforme solicitado via ofício 159/2026, deslocamos uma equipe de campo para realizar a verificação da denúncia de esgoto doméstico em vias públicas. No local, verificamos que tal demanda não é de responsabilidade da Sanesul, pois no local não há rede coletora de esgoto e, desta forma, orientamos para que procurem a vigilância sanitária do município. Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição. Atenciosamente, Thales Andrielso Ribeiro Aparecido, supervisor da unidade 2. São essa matéria que nós tínhamos na ordem do dia. Vamos para as matérias em votação. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 14/2026 da vereadora Miriam.
Indicação número 14/2026. A vereadora Miriam Kresinski, abaixo assinada, nos de suas atribuições legais e termos regimentais, requer da mesa diretora, após ouvido coleno plenário, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando a designação de um setor competente para a instalação de um canal de denúncia para proceder à fiscalização e o cumprimento da Lei 2732/2026, que proíbe o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifícios com estampidos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros, ruidoso, que ultrapasse a 100 decibéis no território de Iguatemi. Consta no regulamento da citada lei que o infrator fica sujeito a multa no caso de descumprimento. No entanto, sem a designação oficial de um setor responsável, verificou-se por ocasião do Jogo do Brasil contra Marrocos, no último sábado, dia 13/6/2026, que a lei foi descumprida e que não houve a punição devida. Solicito, portanto, providências quanto ao cumprimento do exposto, dando maior confiabilidade à função pública. Vereadora Miriam. Senhor presidente, senhores vereadores, então estou solicitando aqui que seja designado um setor competente para fiscalização e cumprimento da Lei 2732 de 2026, de iniciativa dessa vereadora, mas já promulgada pelo Executivo Municipal, que proíbe a soltura de fogos com estampido no município. Considerando o Jogo do Brasil contra Marrocos, muitos munícipes soltaram fogos e houve uma reclamação dirigida a mim e a minha assessora com relação à cobrança de multas, que de nada vale aprovar uma lei se ela não é colocada se ela não é cumprida. E, portanto, estou solicitando aqui que seja designado, um setor para que realize a fiscalização e também imponha multa no caso de descumprimento da lei. Essa aqui, né? Não havendo mais discussão, coloco em votação a indicação da vereadora. Vereador Gildo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Rose. Favorável. Vereador Genésio. Senhor presidente, gostaria só de fazer um breve comentário. Eu sou favorável à indicação da colega, porém eu entendo e penso que quando a gente cria uma lei, é importante que a gente também crie condições para que a população receba essa informação. Muitas das vezes essa lei foi aprovada, conforme mencionado, e sancionada, não tem nem 15 dias. Então, para que a população já sofra um efeito de uma equipe de fiscalização, conforme proposto nessa indicação, seria interessante a conscientização. Eu devo ter feito esse comentário já, sou favorável, como eu coloquei no dia, até por conta da minha profissão, mas acho importante a conscientização da população, que essa informação, através dos veículos de comunicação, tanto dessa casa quanto do Executivo Municipal, possa ser multiplicada, divulgada a tal ponto que todos tenham conhecimento, porque senão vão sofrer efeito da lei, muitas das vezes até sem ter chego até eles essa informação. Era isso, senhor presidente. Vereadora Miriam. Concordo, senhor presidente, com o vereador Genésio a respeito da divulgação e publicação da lei, pelos meios de comunicação, que ela seja melhor divulgada e as pessoas tomem conhecimento e conscientização da importância dessa lei. Mas eu sou favorável. Vereador Márcio. Senhor presidente, quero também colaborar com a vereadora Miriam, também com a fala do Genésio, vereador Genésio, sobre a informação que é importante, Via rádio, o que chegar é bom para as pessoas, até para estarem preparados para isso. Até mesmo nas escolas também, vereadora Miriam, junto aos professores, diretores, que chega à população, chega às famílias, Mas isso é importante para aqueles que estão nos ouvindo, para ficar atentos sobre isso, sobre essa lei.
E também, visitando algumas pessoas, já recebi também os parabéns, né, pela vereadora Miriam ter proporcionado isso, que anteriormente já teve uma iniciativa, né, e agora foi aprovada. Então, já recebendo também os parabéns, que seja cumprida essa lei. Sou favorável, senhor presidente. Vereador José Carlos. Favorável, senhor presidente. Vereador Aguinaldo. Senhor presidente, peço a palavra. Inclusive, no dia da votação, eu chamei a atenção a esse respeito da divulgação. E também acho interessantíssimo chegar às escolas. Quer que chegue uma informação aos pais, faça através dos seus filhos na escola, que essa informação com certeza irá chegar. E pela assessoria de comunicação também da prefeitura, no dia da votação ainda pedi, porque muitas vezes, como vai se aplicar uma lei que às vezes não é de conhecimento público. Então precisa sim fazer uma força-tarefa, né, porque senão daqui a pouco nós estamos recebendo reclamações aqui de autuações, né, de cobrança de multa, de uma lei que, para todos os efeitos, passa despercebida. Eu sou favorável. Vereador Celso. Favorável. Então, nós acrescentamos nessa indicação da senhora que coloque uma divulgação, né? Sim, que seja feito nas escolas, em toda a população de Iguatemi. Com certeza. Tá, okay? Então, concordo. Tá. Então, aprovado por 8 votos a indicação da vereadora. Peço, secretário, que faça a leitura da indicação 15/2026 da vereadora Miriam. Indicação número 15/2026. A vereadora Miriam Kresinski, abaixo assinada, nos de suas atribuições legais e termos regimentais, requer da mesa diretora, após ouvido colênio plenário, que sejam oficiados o Executivo Municipal, a Secretaria de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação, solicitação para envidar esforços para a captação de recursos destinados à reforma e ampliação do Anfiteatro Salvador Nogueira, por meio de editais públicos do Ministério da Cultura, programas governamentais e outras fontes de financiamentos disponíveis. Em atendimento ao pedido de professores da Rede Municipal de Ensino, solicito promover a reforma e ampliação do Anfiteatro Salvador Nogueira, considerando a importância que o referido espaço tem desempenhado na promoção de atividades culturais, educacionais e institucionais do município. O local tem sido amplamente utilizado por entidades, associações, instituições de ensino e demais segmentos da sociedade para a realização de eventos, reuniões, audiências públicas, conferências, apresentações culturais, teatros e outras atividades de interesse coletivo. Entretanto, suas instalações necessitam de manutenção e melhorias estruturais. As cadeiras do auditório apresentam problemas nos encostos, assentos, parafusos soltos, localização indevida dos interruptores de energia, situação que pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários. Além disso, a reforma e ampliação do espaço contribuirá para ampliar sua capacidade de atendimento e proporcionará melhores condições para a realização dos eventos, garantindo a preservação, modernização do importante patrimônio público municipal. Vereadora Miriam. Senhor presidente, senhores vereadores, os que nos ouvem pela rede social, estou solicitando aqui, a pedido de professores, que sejam evitados esforços para a captação de recursos para a reforma e ampliação do Anfiteatro Salvador Nogueira de Iguatemi, por meio talvez de editais públicos da cultura, ou talvez programas governamentais, ou ainda outras fontes de financiamentos disponíveis. Solicitaram os professores que seja promovida essa reforma, uma vez que as cadeiras daquele anfiteatro estão apresentando avarias sérias. Além disso, os interruptores estão em local indevido, além de outras avarias que eles me apresentaram. Então, estou solicitando aqui, né, que seja promovida essa reforma, e conversando com
A Rosângela, secretária de Educação, diz que já estão providenciando as cadeiras, né? Que já está em processo de licitação e que as cadeiras já estão sendo licitadas. Porém, tem outras reformas, como os banheiros também, e além de interruptores e outras situações que os professores me apresentaram. É isso. Não havendo mais discussão, coloco em votação a indicação da vereadora. Vereador Gildo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Rose. Favorável. Vereador Genésio. Favorável, senhor presidente. Vereadora Miriam. Favorável. Vereador Márcio. Favorável, senhor presidente. Vereador José Carlos. Favorável. Vereador Aguinaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Celso. Favorável. Aprovado por 8 votos a indicação da vereadora. Peço à secretária que faça a leitura. Que faça a leitura do projeto de lei número 12, de 14 de abril de 2026, do prefeito municipal. Projeto de Lei 012, de 14 de abril de 2026, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. O prefeito municipal de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São estabelecidos em cumprimento do disposto parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar 901, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do município de Iguatemi MS, compreendendo, primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal, segundo, a estrutura e organização dos orçamentos, terceiro, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, quarto, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quinto, as diretrizes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Sexto, os limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Sétimo, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Oitavo, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Nono, as disposições de caráter supletivo para a execução dos orçamentos. Décimo, as regras para equilíbrio entre receita e despesa. 11º, as limitações do empenho. 12º, as transferências de recursos e 13º, as disposições finais. Capítulo 1º, das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2027, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal da Seguridade Social, são as constantes no artigo 3º e anexos desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e na sua execução. Artigo 3º. Constituem prioridade da administração municipal a serem contempladas na sua programação orçamentária. Primeiro, a modernização da administração pública municipal através da informatização dos serviços, de um esforço persistente de redução dos custos operacionais e da racionalização dos gastos, conforme prescrição contida na Lei Complementar número 2101/2000. Segundo, o estímulo ao desenvolvimento dos recursos humanos, promovendo a capacitação e a valorização profissional dos servidores, visando ganhos de produtividade, redução de custos e otimização dos serviços públicos. Terceiro, uma programação social efetiva,
priorizando, sobretudo, a população de baixa renda no acesso aos serviços básicos de saúde e habitação, o apoio a programas que concorram para a geração de maiores oportunidades de emprego e de estímulo à parceria com iniciativa privada e a sociedade organizada. Quarto, promover ações de incentivo às atividades esportivas, culturais e de turismo nas manifestações populares e difusão do folclore do município, em parceria com as entidades públicas e privadas, proporcionando aos munícipes o desenvolvimento social, físico e intelectual. Quinto, manutenção dos programas de educação básica do município, priorizando o ensino infantil e fundamental, oferecendo aos alunos distribuição de merenda de boa qualidade, transporte escolar, melhorias nas escolas municipais, bem como a valorização e a capacitação do magistério e profissionais de educação e outros incentivos educacionais que visem a melhoria da educação em nosso município. Sexto, implantação de uma política agrícola de valorização ao produtor rural, visando o apoio à produção familiar, incentivo ao associativismo, programa de diversificação das atividades rurais e apoio ao pequeno produtor rural, com o objetivo de incentivar o seu desenvolvimento social e econômico. Sétimo, a implantação de uma infraestrutura básica de atendimento à população, priorizando a manutenção e a estruturação do sistema viário, transporte urbano, drenagem, iluminação pública, saneamento, pavimentação de vias urbanas e outras obras complementares. Oitavo, o incentivo às ações voltadas para a preservação, recuperação, conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais renováveis, priorizando ações educativas. Nono, manutenção, restauração e conservação de edificações públicas integrantes do patrimônio municipal e construção de novas unidades. Artigo 4º. Constituem metas fiscais da administração para inclusão na sua programação orçamentária as que estão contempladas nos anexos dessa lei. Capítulo 2º, da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. As categorias de programação de que trata essa lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por funções, subfunções, programas, atividades e projetos, órgão concedente e órgão conveniente. Parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, entende-se por, primeiro, função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. Segundo, subfunção, representa uma partição da função visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público. Terceiro, programa, um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Quarto, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Quinto, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para expansão e aperfeiçoamento da ação de governo. Sexto, concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários. Sétimo,
conveniente o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, dos governos estaduais, municipais ou do Distrito Federal e as entidades privadas com as quais o município compactua a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrente de descentralização de créditos orçamentários. Parágrafo 2º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades e projetos, especificando respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 3º. Cada atividade e projeto identificará a função, a subfunção e o programa aos quais se vinculam. Artigo 6º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social, referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta, criados e mantidos pelo Poder Público Municipal, discriminarão as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, segundo exigências da Lei Federal 4320/64. Artigo 7º. Na Lei Orçamentária Anual, a discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. Parágrafo 1º. As despesas de cada unidade orçamentária serão discriminadas por projeto, atividade e classificadas por função, subfunção e programa. Grupo de despesa, natureza de despesa. Parágrafo 2º. Os grupos de natureza de despesa a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo são os seguintes. Primeiro, pessoal e encargos sociais 1. Juros e encargos da dívida 2, outras despesas correntes 3, investimentos 4, inversões financeiras 5, amortização da dívida 6, reserva de contingência 9. Parágrafo 3º. Os conceitos e as especificações dos grupos de despesa são os constantes na Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão de Governo Federal. Parágrafo 4º. As fontes e destinação de recursos para o orçamento, programa de 2027, serão classificados de acordo com o ato legal que dispuser o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Parágrafo 5º. Se houver alteração nas fontes e suas destinações, categorias econômicas e nos grupos de despesa pelos órgãos responsáveis pela finança pública ou por ato legal do Tribunal de Contas, fica o Poder Executivo autorizado a adequá-las. Artigo 8º. O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de mensagem, texto de lei, quadros orçamentários consolidado, conforme estabelece a Lei Federal 4320/64, em conjunto com a Resolução TCMS 88/2018. Artigo 9º. O enquadramento dos projetos e atividades na classificação funcional programática deverá observar os objetivos específicos de cada aplicação, independente da unidade a que estiverem vinculados. Artigo 10º. As despesas e as receitas dos orçamentos fiscais da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, serão apresentados de forma sintética e agregada, evidenciando o déficit ou o superávit corrente e o total de cada um dos orçamentos. Capítulo 3º. Das diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 11. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos vereadores e excluído os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7%, conforme Emenda Constitucional 58, relativo ao somatório da despesa tributária e das transferências previstas no parágrafo 5 do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em cumprimento ao inciso 1º do artigo 29-A da Constituição Federal de 88. Artigo 12. O 12º devido à Câmara Municipal será repassado até o dia 20 de cada mês, na proporção de 1/12, conforme estabelece o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal. Parágrafo único. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, segundo o parágrafo 1º do artigo 29-A da Carta Magna. Artigo 13º. O Poder Legislativo encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo para fins de consolidação até o final do mês de agosto do corrente ano. Capítulo 4º. Das diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 14º. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2027 deverão ser realizados de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações. Artigo 15º. A participação da comunidade no processo de elaboração desta lei será mediante audiência pública, conforme dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Parágrafo único. As reivindicações populares apresentadas na audiência pública serão examinadas tecnicamente e incluídas na elaboração do LOA, na proporção das disponibilidades dos recursos financeiros e da importância que cada uma possa representar para as ações sociais e econômicas do município. Artigo 16º. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes. Artigo 17º. Na programação da despesa serão vedados, primeiro, o início de programa ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Segundo, consignar na lei orçamentária projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Terceiro, a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas nos termos do artigo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 18º. Além das prioridades referidas no artigo 3º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias somente admite a inclusão de novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada no orçamento se, primeiro, tiverem sido adequadamente atingidos os projetos iniciados. Segundo, tiverem sido contempladas as despesas de conservação ao patrimônio público. Terceiro, houver excesso de arrecadação no exercício. Quarto, tiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio. Parágrafo único. A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira. Artigo 19. A Lei Orçamentária Anual somente contemplará a dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Artigo 20º. As metas do Plano Plurianual para o exercício financeiro de
2027 deverão ser compatibilizadas com as metas da LDO. Artigo 21º. Os estudos para definição da previsão da receita para o exercício deverão observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico e a arrecadação até o mês de agosto de 2026, podendo o Poder Executivo, mediante justificativa, alterar as previsões dessa lei. Artigo 22º. É vedada a aplicação de recursos decorrentes da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo ser destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, conforme preceitua o artigo 44 da LRF. Artigo 23º. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de empréstimos e para pagamento de amortização, juros e outros encargos da dívida municipal, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações. Artigo 24º. É obrigatória a inclusão no orçamento de recursos necessários ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciários apresentados até 1º de fevereiro, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 25. As dotações orçamentárias para atender as despesas com publicidade de interesse do município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de investimento de serviços públicos efetivamente realizados e de campanhas de natureza educativa e preventiva, inclusive as despesas com publicação de editais e outras legalmente permitidas, como a publicação de atos públicos e campanhas para esclarecer os contribuintes sobre o calendário fiscal do município. Artigo 26. A lei orçamentária destinar, no mínimo, primeiro, 15% da receita resultante dos impostos previstos no artigo 156 dos recursos de que trata o artigo 158 e a alínea B do inciso e do caput no parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal de 1988, em ações e serviços públicos de saúde, conforme prevê o artigo 7º da Lei Complementar número 941, de 13 de janeiro de 2012. Segundo, 25% da receita resultante dos impostos previstos no artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a alínea B do inciso do caput e do parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal de 88, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme prevê o artigo 212 da mesma lei. Terceiro, 70% dos recursos anuais totais do Fundeb para o pagamento de remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, conforme preceitua a Lei Federal número 9.14.113, de 25 de dezembro de 2020. Quarto, 4% dos recursos recebidos à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, para a criação e expansão de matrículas em tempo integral na educação básica, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação federal vigente. Artigo 27. É vedada a destinação de recursos a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação, e que preencham umas das seguintes condições. Primeiro, sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, cultura, saúde ou educação,
e estejam registradas no órgão municipal de assistência social. Segundo, atendam o disposto no artigo 204 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para habitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos, emitida no exercício pelo Conselho Municipal de Assistência Social, pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou pelo Conselho Municipal de Saúde ou órgão competente, quando necessário, e comprovando ainda a regularidade do mandato da sua diretoria. Parágrafo 2º. As entidades privadas beneficiadas de qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a finalidade de verificação do cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos. Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses previstas nesse artigo, a concessão somente se dará através da lei específica. Artigo 28. É vedada a destinação de recursos à entidade privada a título de contribuição, ressalvadas as autorizadas em lei específica, ou quando se destinar a entidades sem fins lucrativos, selecionadas para execução em parceria com a administração pública municipal e de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual. Artigo 29. Os auxílios financeiros para entidades privadas serão concedidos quando autorizadas por lei específica, desde que sejam, primeiro, de atendimento direto e gratuito ao público e voltada para o ensino especial ou representativo da comunidade escolar, das escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental, esporte amador e incentivo à cultura e ao turismo. Segundo, voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público. Terceiro, de reconhecido sentido social. Artigo 30. A inclusão de dotações de lei orçamentária anual e sua execução dependerão ainda de, primeiro, publicação pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade. Segundo, identificação do beneficiário e de valor transferido no respectivo convênio. Artigo 31. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com, primeiro, clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas as creches e escolas para o atendimento pré-escolar, as entidades assistenciais de natureza educacional, saúde e assistência social. Segundo, pagamento em qualquer título a servidor de administração, direta ou indireta, por serviços de consultoria, assistência técnica ou qualquer serviço ligado à administração municipal. Capítulo 5. Das diretrizes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Artigo 32. Os recursos ordinários do município somente poderão ser programados para atender despesas de capital depois de atendidas despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo ou operacional, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados e aprovados por lei específica. Artigo 33. O orçamento de Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes, primeiro, das contribuições sociais previstas na Constituição, segundo, das receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de que trata esse artigo, terceiro, das receitas transferidas do orçamento fiscal do município. Artigo 34. Na lei orçamentária anual conterá uma reserva de contingência de no mínimo 1% da receita corrente líquida, destinada
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive para abertura de crédito suplementares destinados ao reforço de dotações que se revelarem insuficientes para atender suas finalidades, conforme revela o artigo 8º da Portaria 63, de 4 de 5 de 2001, da STN. Capítulo 6. Limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 35. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesas de caráter continuado deverá ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Artigo 36. Para efeito disposto no parágrafo 3º, artigo 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário financeiro num exercício não excede o valor para dispensa de licitação fixado dos incisos 1 e 2, artigo 75 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, devidamente atualizadas. Artigo 37. Fica assegurada a previsão na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2027 de recursos destinados ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, nos termos da Lei Municipal número 2681/2025. Parágrafo 1º. O auxílio alimentação de que trata o caput deste artigo caracteriza-se como despesa obrigatória de caráter continuado, devendo observar as disposições de Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A estimativa da despesa com auxílio alimentação deverá ser considerada na elaboração da proposta orçamentária, assegurando-se a compatibilidade com as metas fiscais e os limites de despesas com pessoal estabelecidos na legislação vigente. Parágrafo 3º. Eventuais reajustes do valor do auxílio alimentação deverão observar a disponibilidade financeira do município, os limites legais aplicáveis e a legislação específica que disciplina a matéria. Capítulo 7º. Das disposições relativas às despesas com pessoal em cargos sociais. Artigo 38. A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e em cargos sociais do Poder Executivo não poderá exceder no exercício ao limite de 54% das respectivas receitas correntes líquidas, na forma do disposto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 39. A proposta orçamentária assegurará recursos para a qualificação de pessoal e visará ao aprimoramento e treinamento dos servidores municipais, que ficarão agregados ao programa de cada órgão. Parágrafo único. Entende-se por receita corrente líquida o somatório de toda a receita corrente arrecadada no mês em referência e nos 11 anteriores, subtraindo-se deduções legais previstas na legislação vigente. Artigo 40. A verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo 38 desta lei será realizada ao final de cada semestre, quando lhe for permitido. Artigo 41. Na hipótese de a despesa de pessoal exceder a 95% do limite de que trata o artigo 38 desta lei, aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101/00. Artigo 42. Em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreiras e a realização de concursos, bem como a admissão de pessoal, qualquer título
seja realizado mediante lei específica, obedecidos aos limites constantes desta lei e da Lei Complementar número 101/00. Artigo 43. No corrente exercício, a realização de serviços extraordinários quanto à despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos no artigo 41 desta lei, somente poderá ocorrer quando houver atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco e de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. Autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput desse artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal ou por autoridade por ele delegada. Capítulo 8º, das disposições sobre alterações na legislação tributária. Artigo 44. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, inclusive aqueles decorrentes de emenda constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, aprovadas até o término deste exercício, que liguem modificações na estimativa da receita constante do projeto de lei orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder os devidos ajustes na execução orçamentária. Artigo 45. A concessão ou ampliação de quaisquer incentivos, isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira que impliquem em renúncia de receita somente poderão ser aprovados caso indiquem estimativa de receita e as despesas em idêntico valor, que serão anuladas, inclusive, as transferências e vinculações constitucionais. Artigo 46. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superior ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não constituindo como renúncia de receita para efeito do dispositivo do artigo 14, no parágrafo 3 da Lei Complementar número 2, 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 9. Das disposições de caráter supletivo sobre execução dos orçamentos. Artigo 47. Proposta orçamentária do município para o exercício financeiro de 2027 será encaminhada à Câmara Municipal pelo Poder Executivo até 30 de setembro de 2026. Artigo 48. Cabe à lei orçamentária anual autorizar expressamente, primeiro, a abertura de créditos adicionais suplementares até um limite nela fixado, observando seu total de despesas previstas no orçamento geral do município, mediante a utilização de recursos definidos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, 17 de março de 1964. 2. A adoção de medidas destinadas à adequação dos dispêndios ao efetivo comportamento de receita, inclusive a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, respeitadas as condições e os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal, vedado que seu montante exceda o valor de despesas de capital constante do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 2º. As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e à programação orçamentária dos fundos e dos órgãos de administração indireta. Parágrafo 3º. A criação de nova fonte de recursos, juntamente com a nova modalidade de despesa na lei orçamentária anual durante o curso do exercício financeiro de 2027, far-se-á por decreto do Poder Executivo, mediante a abertura de crédito adicional suplementar, em estrita observância às disposições previstas na lei supramencionada. Artigo 49. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual. Artigo 50.
é vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, ou quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesa sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Capítulo 10. Das regras para o equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 51. Para o estabelecimento do equilíbrio entre as receitas e as despesas, serão adotadas regras de acompanhamento de execução orçamentária por via dos relatórios explicitados na Lei Complementar número 2.101/00. Capítulo 11º, das limitações de empenhos. Artigo 52. Os critérios e as formas de limitações de empenho são os referidos no artigo 9º da Lei Complementar número 2.101/00, ficando o Poder Executivo e Legislativo, por ato próprio, responsáveis pela programação dos empenhos, nos limites do comportamento da Receita, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da execução. Capítulo 12º, das transferências de recursos. Artigo 53. O orçamento municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de suas responsabilidades a serem executadas por entidades de direito privado, mediante convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos legais, desde que sejam da conveniência do município mediante licitação. Artigo 54. As transferências dos recursos financeiros destinados a subvenções sociais, contribuições e auxílios, no que couber, obedecerão às regras estipuladas no capítulo 5 e 6 da Lei Complementar número 2.101/00 e os artigos 27, 28 e 29 desta lei. Artigo 55. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos e quaisquer títulos submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para quais receberam recurso. Artigo 56. Despesas de competência e de outros entes de federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária anual, conforme dispõe o artigo 62 da Lei Complementar número 9.101/00 LRF. Artigo 57. Os recursos recebidos pelo município sob forma de convênio, acordo, repasse ou instrumentos similares, provenientes da União, Estado ou qualquer entidade pública, serão imediatamente comunicados por escrito à Câmara Municipal, aos clubes de serviço, aos sindicatos e associação de bairros, informando a origem e a finalidade desses recursos. Capítulo 13º, das disposições finais. Artigo 58. O Poder Executivo, de acordo com o parágrafo 3º, o artigo 12 da LRF, encaminhará à Câmara Municipal, no mínimo 30 dias antes do encaminhamento à sua proposta orçamentária, estimativa das receitas para o exercício subsequente, inclusive de receita corrente líquida e da metodologia de cálculo. Artigo 59. As propostas de modificações dos projetos de lei orçamentária anual serão apresentadas no que couber, com a forma, nível de detalhamento, os demonstrativos e informações estabelecidas para o orçamento nesta lei, desde que observadas as regras estabelecidas no artigo 33 da Lei Federal número 2.4320/64, com o parágrafo 3º no artigo 166 da Constituição Federal de 88. Artigo 60. Caso a proposta de lei orçamentária não seja sancionada pelo prefeito até 31 de dezembro de 2026, a sua programação poderá ser executada parcialmente na proporção de 1/12, 1/12 do total de cada dotação até a sua aprovação pela Câmara Municipal. Parágrafo único.
Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o projeto de lei orçamentária será incluindo na ordem do dia, sobrestando a sua deliberação quanto aos demais assuntos para que ultime a votação. Artigo 61. A lei orçamentária anual evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras identificadas com o respectivo código, especificando aquelas vinculadas aos fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobrando conforme as funções específicas nesta lei e nos anexos da INTCMS, número 288/2018, em conjunto com a Lei Federal número 24320/64. Artigo 62. A previsão das receitas e a fixação das despesas para o exercício financeiro 2027 serão orçadas a preço corrente do mês de julho do exercício em curso. Artigo 63. O Poder Executivo, nos termos do inciso 4º no artigo 167 da Constituição Federal de 1988, poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual e nos créditos adicionais, em decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, e de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na LUA. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, estende-se por, primeiro, transposição às realocações de recursos no âmbito de programas de trabalho dentro do mesmo órgão. 2. Remanejamento às realocações na organização do ente público com destinação de recursos de um órgão para o outro. 3º. Transferência às relocações de recursos entre categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão do mesmo programa de trabalho. Parágrafo 2º. A transposição, remanejamento ou transferência poderá ocorrer até um limite de 30% do total da despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária Anual de 2027. Parágrafo 3º. Essa tríade constitucional não poderá aumentar o total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 4º. As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias nos fundos e dos órgãos da administração indireta. Artigo 64. Fica o autorizado a concessão da reposição salarial ao vencimento dos servidores públicos e a subsídio dos seus agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Carta Magna. Artigo 65. As emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,5% a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade desse percentual será destinado para as ações e serviços públicos de saúde, podendo ser sob a forma de custeio, nos termos do parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal. Artigo 66. Na compatibilização do plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, para o exercício 2027, deverão ser observadas, no que couber, as diretrizes, critérios e parâmetros estabelecidos nesta lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 67. No prazo de 30 dias após a publicação da LOA, o Poder Executivo disponibilizará
o decreto que estabelecerá a programação mensal de desembolso dos órgãos integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, em consonância com disposições contidas nos artigos 47 a 50 da Lei Federal 4.320 de 1964, artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com base nas receitas previstas e nas despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 68. O município publicará o anexo da receita prevista e da despesa fixada, ambos consolidados, juntamente com a Lei Orçamentária Anual. Artigo 69. Integram-se a esta lei os anexos elencados no rol de manual de demonstrativos fiscais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 70. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de abril do ano de 2026. Prefeito Lídio Ledesma. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 012/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2027 e da outras providências. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2026, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para analisar e dar parecer ao projeto de lei 012/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Após os membros terem analisado o referido projeto de lei, resolveram, por unanimidade de votos, emitirem parecer favorável na íntegra. Sala das Comissões, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Vereador Genésio Boamorte Neto, presidente. Vereador Aguinaldo Santos Souza, relator. E vereador Gildo Benites Rodrigues, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças ao projeto de lei 12/2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução anual de 2027 e da outras providências. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2026, reuniram-se os membros da Comissão de Orçamentos e Finanças para analisar e dar parecer ao projeto de lei 12/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Após os membros terem analisado o referido projeto de lei 12/2026, de iniciativa do Poder Executivo, resolveram, por unanimidade de votos, emitirem parecer favorável na íntegra. Sala das Comissões, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Vereador Aguinaldo Santos Souza, presidente. Vereador Márcio José de Oliveira, relator. E vereadora Rosicléia da Silva Caprioli, membros da Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Genésio, presidente da CCJ. Senhor presidente, nossa função é avaliar a constitucionalidade desse projeto. Mas é importante, nobres vereadores, aos que estão aqui presentes, ao público que nos assiste pelas redes sociais, que a gente entenda que essa importante votação, que faremos agora, com os pareceres das comissões de finanças já favorável, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final também já favorável, mas que a gente entenda que o que nós estamos votando é onde serão aplicados os recursos do nosso município no próximo ano. E aí, então, cabe a nós continuar fazendo aquilo que nós temos feito, que é fiscalizar e acompanhar
né, toda essa organização que foi feita pelo Executivo, apresentado para nós através de projeto de lei. A leitura é extensa, muitas das vezes não dá para a gente acompanhar ela detalhadamente durante a leitura, mas a gente que teve acesso, né, deu para perceber o quão já está especificado a destinação dos recursos e os controles que são exercidos em cima do uso desses recursos. Estão programados para serem usados na saúde, todos os serviços essenciais, serviços de infraestrutura, serviços de educação, mas é importante, uma das coisas que me chama a atenção é que o município, ele tem mantido, né, nós temos aqui um representante do Executivo, o secretário Jonas, que é o responsável por essa pasta, e a gente sabe da seriedade e do cuidado que ele tem, né, na gestão dessa secretaria, mas a gente tem observado, senhor presidente e caros colegas, que muitos recursos têm sido destinados através de fomento para manutenção, para a viabilidade e o funcionamento de muitas entidades. E aqui na leitura, nós já sabemos disso, até porque nós aprovamos a lei que classifica uma entidade como uma entidade capaz de receber recurso público, né, ou seja, aquela que presta serviço à sociedade. É importante que nós fiquemos atentos. Eu tenho certeza, Jonas, que você tem essa preocupação, mas às vezes, politicamente, né, o prefeito, ele quer atender, ele quer que algumas entidades sejam alcançadas, né, pela ajuda do fomento, e nós precisamos ficar atentos. Temos feito isso, né, colegas nossos aqui têm pedido e cobrado do Executivo, mas a gente precisa ficar atento, porque a previsão está aqui, está aprovado já praticamente, né, como eu falei, agora nós só vamos votar, mas a cobrança, né, da seriedade no uso desses recursos, nas destinações e nas especificações que foram dadas, né, para serem respeitadas quando então estiverem fazendo a gestão desses recursos. Então, nosso parecer é favorável da nossa comissão. A gente coloca agora para os demais colegas, o colega Aguinaldo, da Comissão de Finanças e Orçamento, também para a sua manifestação, mas deixando esse recado para a população. Nós temos sido cuidadosos com relação ao acompanhamento, né, do uso desse recurso que ora estamos autorizando através dessa lei. Era isso, senhor presidente, caros colegas. Vereador Aguinaldo, presidente da Finança. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Muito boa essa ressalva, essa explanação que o vereador Genésio fez. E se bem que nós estamos na etapa de votar as diretrizes, em seguida tem a elaboração da lei orçamentária anual, onde nós precisávamos encontrar um mecanismo dos atendimentos de algumas indicações dessa Casa de Leis. Por exemplo, hoje a vereadora Miriam indicou a reforma do anfiteatro Salvador Nogueira, e nós indicamos já desde o ano passado a reforma da rodoviária, a reforma da escola da Rancho Loma, e isso tudo não saiu do papel. Então a gente precisava ter essa participação com a administração municipal, uma vez que nós temos hoje o privilégio de ter aqui presente no plenário o secretário de Finanças, nosso amigo Jonas, que de antemão já quero agradecer pelo empréstimo de ter atendido o nosso convite na sexta-feira, aqui nessa Casa de Leis, e hoje, na segunda-feira, já ter despachado a nossa demanda.
Então, assim, nós precisamos afinar essa viola. Nós precisamos afinar a viola para que realmente chega até a sociedade, até a população, até os órgãos públicos e privados também, os nossos pedidos. Tem pedidos aí de estacionamento, aí a vereadora Rose está batendo aí já desde o outro mandato. Esse estacionamento não pode, mas o outro estacionamento pode. Então, precisava criar critérios assim, para realmente, de alguma forma, contemplar na lei orçamentária, que é aprovada nessa Casa de Leis, que a gente irá discutir em breve, no segundo semestre, para que a gente possa avançar cada dia mais. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 12, de 14 de abril de 2026. Vereador Gildo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Rose. Favorável. Vereador Genésio. Favorável, senhor presidente. Vereadora Miriam. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador José Carlos. Favorável. Vereador Aguinaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Celso. Favorável. Aprovado por 8 votos, projeto de lei número 12, de 14 de abril de 2026. São essas matérias que nós tínhamos para votação. Seus vereadores, suas proporções verbais. Gildo, Rose, Genésio, Miriam, Márcio, José Carlos. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, companheiros vereador. Eu quero que seja oficializado, senhor presidente, com cópia para o gerente do Banco Bradesco, que seja oficializado, que eles dêem uma atenção mais especial no atendimento ali. Na semana passada eu estive por lá, né, e o meu funcionário passou lá e teve umas coisas e eu fiquei lá observando, né. Ali no atendimento ali tem hora que não cabe quase que ninguém lá dentro do mesmo jeito e não vem uma pessoa ali para estar dando uma atenção especial, vamos dizer assim, para aquelas pessoas mais da terceira idade, vamos dizer assim, né. E aquilo ali vira um tumulto muito grande. Eu estava lá e alguma senhora me procurou e pediu que eu fizesse esse ofício. Então eu quero que seja oficializado. O nosso prefeito executivo envie para os gerentes do banco que ele dê essa atenção ali ao pedido dos nossos da terceira idade. Muito obrigado, senhor presidente. Inaldo, Celso. Então, não vendo mais posição verbais, seus vereadores, suas considerações finais. Gildo. Senhor presidente, só apenas um comentário sobre a questão de gasto público. Essa Câmara, nós votamos hoje a LDO, que direciona o orçamento do que nós vamos gastar, do que o município vai gastar o ano que vem. E nós não podemos esquecer de quem é que gasta, quem paga essa conta, que é a população brasileira, o iguatemiense. Hoje eu vi uma matéria no jornal do Mato Grosso do Sul, que nos faz pensar que a política ela caminha para um lado e o discurso é muito bonito, mas na prática o poder público ainda gasta exageradamente, num total desrespeito à população. Então, o jornal estava tratando de uma lei do Estado, do Mato Grosso do Sul, do nosso Estado, calculando o café, a despesa com café da Assembleia Legislativa. Caros colegas, é de saltar os olhos e é de chamar o povo de ridículo o que se gasta num café da manhã. Fazendo uma comparação, um deputado ganha num dia o que um trabalhador ganha um salário mínimo por mês. É lamentável que o nosso representante age dessa forma. É lamentável. E nós aqui preocupados e com toda seriedade, as comissões analisam isso e pauta de forma para gastar o dinheiro arrecadado aqui de forma honesta e regular. E quando você vê numa Assembleia, os nossos deputados num total desrespeito, descalabro com a população do Mato Grosso do Sul. Temos logo aí eleições, importante colocar em pauta, e os deputados que eu vou apoiar, eu vou pedir para eles olhar isso a nível de Estado, para que não se cometa absurdo, que dê exemplo para a população. Só esse comentário, só um desabafo que eu vi hoje, me senti sendo um brasileiro que trabalha para poder gasto de deputado. E se não a gente for analisar o gasto também na Assembleia Federal,
Infelizmente não é diferente. Então parece que o político fala uma coisa, mas caminha para o outro lado. E interessante que nós não vemos deputado nenhum combatendo isso. Nas campanhas agora para deputado, é um pedido que nós podemos fazer, cada deputado que nós vamos apoiar aqui na cidade de Iguatemi. Só isso, presidente. Vereador Rossi. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, um excelente início de semana e o resto, né, da semana. Que Deus abençoe cada um de nós e que Deus nos proteja de todo o mal. Boa noite. Vereador Genésio. Senhor presidente, eu gostaria oportunamente de mandar um abraço para o Doaldo, coordenador do hospital regional, né, do nosso município, do Hospital de Amor de Barretos, pelo evento realizado ontem, onde teve a colaboração do Clube dos 30, do Clube Camisa 10, da OAB, pessoal do manejo, da cozinha, prefeitura, Câmara. Se eu me esqueço, algum colega aí me ajuda, Aguinaldo, depois. E dizer que nós participamos deste evento e foi um sucesso. Ainda que o tempo não tenha sido tão favorável, mas o público se fez presente, participou, colaborou e em breve o Doaldo vai estar prestando contas do resultado que, ainda que, né, em momentos de dificuldade, de muitos eventos e muitas festas, foi bastante satisfatório. A prévia que eu já tive acesso foi bastante satisfatório com relação à arrecadação. Nós, com isso, fazemos a nossa parte como servidores públicos, mas também como responsáveis, né, para colaborar com o tratamento das pessoas que necessitam em decorrência dessa enfermidade. Gostaria também de mencionar o responsável o Thales, da empresa Sanesul, que assumiu agora e tem sido bastante rápido com relação às respostas, e nós pudemos, através desse ofício, e eu também já tinha feito uma indicação e a resposta já veio para nós, né, e para divulgação, essa relação que ele está criando conosco, uma relação muito boa. Nós fazemos a solicitação e tão rapidamente ele já traz a solução, ou então, que no caso foi esse ofício que ele encaminhou hoje, ele esclareceu que não é de responsabilidade da Sanesul, né, aquele requerimento que foi feito solicitando uma resposta com relação a uma situação de esgoto na cidade. É isso que nós precisamos, cobrar e receber as respostas necessárias. Era isso que eu tinha para colocar. Um abraço a todos, uma boa noite e que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado, senhor. Vereadora Miriam. Boa noite a todos mais uma vez. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer a Deus por mais uma sessão, agradecer àqueles que nos ouvem pela rede social, agradecer a presença do secretário de Finanças, Jonas, e nos colocar mais uma vez à disposição da população para continuar nosso trabalho com seriedade e ética, respondendo a todas as questões que chegam até nós de forma imperativa. Agradeço mais uma vez a todos e meu boa noite. Márcio. Vereador. Senhor presidente, caros colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nosso boa noite. Quero aqui também agradecer a presença do secretário Jonas, conosco, muito obrigado. Também aproveitando a fala do vereador Genésio, parabenizar o Doaldo, né, e toda a equipe lá do Clube dos 30, Camisa 10, né, a Rede Feminina do Combate ao Câncer, todo o pessoal envolvido nesse grande evento que todo ano, né, é abrilhantado em Iguatemi, e nós doamos um pouquinho de cada um de nós, né, participando do almoço, doando as prendas, enfim. Parabenizar a todos. Só quem
passa, né, pelo câncer na família sabe o valor que tem. Então, parabenizar também a dona Deanir, né, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, todos aqueles que lutam no combate dessa doença, né, e também pelo auxílio às famílias. Então, isso é muito importante, aqueles que recebem o tratamento, aqueles que são curados, né, que Deus possa abençoar grandemente cada um. Então, fica o nosso abraço aqui para o Doaldo, né. E também, senhor presidente, quero aproveitar, mandar um abraço para o diretor Wilson, né, a professora Carolina, a Carol, ali, vice-diretora do 8 de maio, parabenizando pelo arraiá da Escola 8 de maio, no qual ele carinhosamente toda vez vem aqui, entrega um mimo para todos nós, né, e convida. E foi um dia de muita festa, Jogo do Brasil, enfim, várias festas, né, mas teve o seu sucesso, pessoal, parabenizar as apresentações, todos aqueles que abrilhantaram a festa lá na Escola 8 de maio. E deixar um abraço a toda a população e dizer que sábado também nós vamos ter um grande evento, né, Genésio? E todos os caros amigos estão convidados para a luta das artes marciais, né, em Iguatemi, trazendo todas as escolas, todas as pessoas que trabalham nesse segmento. Então, a partir, se eu não me engano, das 15 horas ou às 14 horas, até 10, 11 horas da noite, com várias lutas. Então, será um dia bacana para todas as famílias, todos prestigiarem esse dia, né, que terá, acho que o octódromo, se eu não erro o nome, né? Então vai ser um grande evento para todos prestigiarem. Fica o nosso convite aí e também o parabéns a todos aqueles que estão organizando esse evento. No mais, um abraço, que Deus abençoe a todos. Vereador José Carlos. Bom, também quero aqui agradecer a Deus mais uma vez, né, por esse dia, com saúde. E que também parabenizar o Doaldo por essa festa, que isso é uma coisa muito importante, está ajudando aquele que precisa. E do mais, agradecer a Deus e até segunda-feira, assim, se Deus nos permitir. Muito obrigado. Vereador Aguinaldo. Senhor presidente, também quero cumprimentar todos os envolvidos em nome do Doaldo, que é o coordenador regional, lá do Hospital de Amor, desse leilão Direito de Viver, e a todas as entidades participantes, a Rede Feminina, o Camisa 10, o Clube dos 30 Veteranos, a OAB, os pisteiros, o pessoal da cozinha, que trabalharam incansavelmente. E além também desse final de semana do jiu-jitsu, né, das lutas, também nós teremos a festa lá do Zé Luiz, lá do CPLFC, do Zé Luiz, lá na Fazenda Tuneiras, onde esse final de semana terá também mais um circuito do tiro de laço cumprido. Então, desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Obrigado ao nosso secretário Jonas por prestigiar essa Casa de Leis e saber que aqui vocês da Finanças, em especial da Finanças, tem grandes parceiros aqui nessa casa, porque nós estamos aqui para remar para frente e avançar cada dia mais. Um grande abraço. Vereador Celso. Eu queria só agradecer a todos, agradecer aos funcionários nossos da Câmara, agradecer o Joanas aqui, secretário de Finanças. Hoje foi votado a LDO, né? Então, parabéns a todos os vereadores. E também não podia deixar de agradecer o Doaldo, né, ali, né, por esse grande evento e a todas aquelas pessoas envolvidas ali. Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão e convidando para segunda-feira às 18h30.